E uma nova fórmula para aposentadoria está gerando muitas dúvidas para os contribuintes. O tempo de contribuição deve ser somado à idade e através dessa nova metodologia. Os homens devem somar 95 e as mulheres devem somar 85. Mas o que isso significa na prática? Para esclarecer essas dúvidas, eu converso com um especialista em direito previdenciário, o advogado Átila Bella. Bem-vindo, obrigado por ter aceitado esse convite da TV Santa Maria. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer estar presente na TV Santa Maria, o qual eu não conhecia pessoalmente. Estou à disposição para tirar dúvidas que corriqueiramente tiramos no escritório, mas aqui eu estou para talvez atingir um público maior e é para isso que a gente está à disposição. Átila, o que muda de verdade com essa nova fórmula? Que tipo de mudança concreta isso representa? A primeira questão que tem que ser bem abordada é no seguinte sentido. Nós trabalhamos com a fórmula 85-95 para 2015. Essa fórmula foi modificada pelo governo federal, ela vai se transformar em 90-100. No momento em que nós teremos uma tabela progressiva e a partir de 2017 será acrescentado um ano para cada uma das modalidades, homens e mulheres. Porque 85-95 é 85 para as mulheres e 95 para homens. A partir de 2022 teremos 90-100 para homens. E o que essa mudança gradativa representa? O que fatores foram levados em consideração para esse cálculo? O governo trabalha, com números que a maioria dos advogados especializados não concorda, mas o governo trabalha com questão de déficit previdenciário. É uma questão que caberia até um programa específico. Nós abordamos que não há déficit previdenciário em razão de que se nós tirarmos da Previdência só para os pagamentos dos benefícios previdenciários, aqueles que são previamente contribuídos, nós teremos números positivos. Mas a Previdência coloca na mesma conta também benefícios assistenciais e outros benefícios, que não tem custeio. Portanto, sai do mesmo fundo. E, portanto, esse é o motivo que leva ao déficit. Mas, trazendo a resposta à pergunta, a justificativa do governo para esse aumento é em razão do gasto da Previdência, e a expectativa de sobrevida dos brasileiros. Quanto mais o tempo passa, a expectativa de vida vai aumentando. Portanto, o governo vai enrijecendo as regras para que menos aposentados venham a começar a receber cedo. E, portanto, sobre mais dinheiro no final para não, em tese, aumentar o déficit. O cálculo do governo é de cerca de 50 bilhões de economia até 2016. Quem quiser se aposentar agora, o que deve levar em consideração? Que tipo de cálculo se faz para se aposentar agora em 2015? Na verdade, assim, uma outra verdade é preciso ser dita. Não mudou muito, Mudamos pouco na Previdência nessas mudanças, porque as regras antigas permanecem vigentes. Nós tivemos algumas mudanças pontuais. O que os advogados especializados estão fazendo? E sei porque milito na área e tenho muitos contatos, também sou integrante da turma do Direito Previdenciário da OAB. Nós estamos trabalhando caso a caso. Cada segurado que estiver perto da sua aposentadoria deve procurar um auxílio especializado para saber o seu enquadramento. Mas, basicamente, só mudou para aqueles que estão completando ou completarão nos próximos anos a soma 95-85, desde que tenham, no mínimo, 30 anos de contribuição mulheres, 35 anos homens. Uma outra questão, que talvez venha à baila em seguida, a aposentadoria por idade ela não foi extinta. Nós continuamos com as mesmas regras antigas. Portanto, quem tiver 60 anos de idade mulheres, 65 anos de idade homens e já tem mais de 15 anos de contribuição, tem direito à aposentadoria por idade. E essa regra, para estes casos, não seria benéfica. Ficaria tudo como estava antigamente. Então, essa regra é benéfica para quem realmente completou 35 anos de contribuição homens e já tem os 60 de idade, onde só poderiam se aposentar os 65 por idade, ou se aposentariam por tempo de contribuição normal com um fator previdenciário alto, É um pouco contraditório. O fator previdenciário alto que nós chamamos é um prejuízo alto. Aí o fator previdenciário em número será baixo, E mulheres da mesma forma. Mulheres que já têm os 30 anos de contribuição, já têm 55 anos de idade, se aposentariam com um fator previdenciário muito baixo. Portanto, perderiam muito em sua renda mensal inicial. Mas uma dúvida que surge, o que representa o fator previdenciário, já que esta foi um dos fatores que fez com que a presidência
vetasse algumas cláusulas desta nova fórmula e sancionasse outras, o que é o fator previdenciário? E mantê-lo tem que benefícios? É uma pergunta importante. O fator previdenciário é uma equação matemática, né? Onde se leva em consideração alguns fatores fixos, alguns números fixos que não mudam, mas os 3 fatores importantes: tempo de contribuição, idade e expectativa de sobrevida. Então, cada ano, o IBGE, quando publica a sua tabela mortuária, quando publica a expectativa de sobrevida brasileiro, se a expectativa de vida sobe, o fator previdenciário desce. O que é o fator previdenciário, então? Tá? O fator previdenciário é uma fórmula que dá qualquer número entre 0,5 e 1 ponto alguma coisa. Tá? Vou falar em números, vou falar até para o público entender bem. É um cálculo que vai dar entre 0,5 e 1,1, digamos assim. Se faz a média salarial das pessoas, tá? Como é calculada uma aposentadoria? Vou fazer um cálculo grosso da aposentadoria por tempo de contribuição. Ela calcula a média aritmética dos 80% maiores salários de contribuição a partir de julho de 94. Então vou resumir e vou explicar melhor, que esse é o texto da lei. Nós pegamos tudo que a pessoa contribuiu dentro do Plano Real, julho de 94 até o dia de hoje, tá? Colocamos numa planilha. 20% das menores contribuições são excluídas. Portanto, 80% das maiores contribuições. Nós temos um cálculo. Isso faz uma média aritmética simples. Soma todas e divide pelo número que somou. Tá? Chegaremos lá a um valor X. Este valor, multiplicado pelo fator previdenciário, é o valor da renda mensal que a pessoa se aposentaria na regra antiga. Ou na regra atual, quando a pessoa não atinge os 85,95. Então, mantém uma característica dessa questão do tempo de contribuição, mas aí se cria também uma alternativa diferente. Perfeito. A regra atual, ela simplesmente trouxe uma alternativa à regra anterior. A regra anterior foi transformada em lei em 99, tá? E ela vigora até agora. A nova regra vai dar como opção. Então, vai se utilizar para aqueles que assim se enquadrarem. Uma questão importante também, não mudou absolutamente nada para quem contribui salário mínimo. Porque o fator previdenciário mesmo muito baixo, ninguém pode receber no Brasil menos que o salário mínimo como aposentadoria. Então, para quem tinha aposentadorias quando tinha contribuições de salário mínimo, não mudou absolutamente nada. E a questão do fator previdenciário, só para terminar, ela é basicamente assim. Quando a gente multiplica algum valor matemático, né? Multiplicamos por 0,5, por exemplo, fator previdenciário baixo, o salário seria exatamente a metade. Então, uma média salarial, 2 mil, e um fator previdenciário de uma pessoa muito jovem seria em torno de 0,5, 0,50. Se eu multiplicar 2 mil por 0,50, o salário da aposentadoria da pessoa que contribuiu a vida inteira com uma média de 2 mil reais seria uma aposentadoria de R$1.000 inicial. Tá certo. E uma dúvida que a gente tem aqui, que eu acho que tu já esclareceu um pouquinho, mas só para a gente esclarecer para a telespectadora, a Shirley Vieira, ela diz que ela tem 30 anos e ela é dona de casa. E aí e nunca contribuiu. Diante desta novas fórmulas, ela diz que gostaria de passar a contribuir para a Previdência para que possa se aposentar. É vantagem para ela usar essa nova fórmula ou ainda se aposentar por idade? Como que funciona no caso aí da nossa telespectadora Shirley? A aposentadoria por idade pela regra atual, e eu acho que ela pode mudar nos próximos anos, ela é para as pessoas que completem 60 anos de contribuição, 60 anos de idade, desculpe, e no mínimo 15 anos de carência. Então, a telespectadora, no caso, se ela começar a contribuir agora, com 30 anos, né, quando chegar aos 60, ela terá 30 anos de contribuição. Né? Somando, no caso, utilizando a regra, ela vai acabar se aposentando por idade ou por tempo de contribuição, que as regras, ela atingiria os dois requisitos cumulativamente. Ela poderia escolher qual é o cálculo mais benéfico. E isso um especialista vai poder ajudá-la. Mas, basicamente, a minha orientação para os segurados, para as pessoas, é que contribuam para a Previdência. Né? Nós sabemos que existem críticas, existem diversas dúvidas, existem diversos analistas que podem dizer que, economicamente, um outro fundo de previdência privado pode ser mais vantajoso, economicamente. Nós não trabalhamos com chance, pelo menos em tempo curto, de que a Previdência vai fechar, vai falir, vai quebrar. Então é um investimento pelo menos seguro. Né? Sem falar que para as donas de casa ele é um investimento, ele é facultativo. Mas para as pessoas que desenvolvem atividades remuneradas é obrigatório, é compulsório. No Brasil nós não temos opção de pagar ou não pagar INSS, de pagar ou não pagar contribuições previdenciárias.
se efetivamente está trabalhando, existe uma obrigação legal de contribuir proporcionalmente ao seu salário. Outra pergunta que a gente tem aqui, para se aposentar em 2022, quanto tempo precisarei contribuir para a Previdência? O cálculo, que as regras antigas não mudaram. A pessoa que fechar 30 anos de contribuição, mulheres, e 35 homens, vão poder se aposentar, desde que, nesse caso, regra geral, com o fator previdenciário. A regra secundária, a regra nova, pela medida provisória 664, é no sentido de que as pessoas que somarem hoje 85, 95, em 2022 90, 100, vão poder se aposentar sem fator previdenciário. Mas basicamente assim, se for fazer o cálculo de um homem aos 60 anos em 2022, vai precisar ter exatos 40 anos de contribuição. Eu costumo brincar, é mais ou menos como condenar a pessoa a morrer trabalhando. Porque é bastante tempo de contribuição e até tu acaba atingindo a idade mínima para aposentadoria e ainda contribuindo. Tem vantagem eu seguir contribuindo, mesmo diante do cálculo em que eu terei 60 anos, mas terei contribuído 40 anos, vou somar 100. Mas em questão de proporcionalidade do salário, vale mais eu trabalhar 1 ano ou 2 a mais para receber uma quantia maior, ou isso não influencia muito no salário pós-aposentadoria? Não, pós-aposentadoria, a única tese possível chama-se desaposentação. É uma tese hoje em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Nós ainda não temos parâmetros de segurança para dizer para as pessoas que se aposentaram continuar trabalhando para reaproveitar. É a teoria da desaposentação, reaposentação, tá? Também bastante famosa, bastante discutida. Essa teoria hoje nós estamos trabalhando com, aguardando, na verdade, a decisão do Supremo. Hoje não temos segurança nenhuma para orientar nossos clientes, nossos amigos, a continuar contribuindo após a aposentadoria. Lembrando que existe essa condição, essa faculdade de opção entre contribuir ou não para quem é trabalhador facultativo, para quem é dono de casa. Para os trabalhadores que permanecerão exercendo atividades, carteira assinada ou até autônomo, são obrigatórios a continuar a contribuição previdenciária. E outra questão também é em relação a professores, policiais e outras categorias que costumam ter algum tipo de benefício em relação a isso. Muda diante da fórmula? Muda. Os professores foram, digamos, contemplados com essa nova fórmula, diminuindo 5 anos, tá? Ou melhor, acrescenta 5 anos no cálculo deles. Tá? Mais ou menos corresponde à aposentadoria normal. A aposentadoria hoje de professores ela é prevista aos 25 anos de contribuição, desde que comprovado o efetivo trabalho em sala de aula. A discussão toda sobre a aposentadoria especial para professores é se há ou não aplicação já na regra antiga do fator previdenciário. As aposentadorias especiais puras, tá? Que nós trabalhamos com insalubridade, elas não têm fator previdenciário. Ou seja, alguém que trabalha com insalubridade extrema, insalubridade previdenciária, nós trabalhamos com o conceito de atividade especial, tá? Nós trabalhamos com médicos, vamos colocar as mais clássicas, tá? Médico, trabalhador frigorífico, trabalhador com rei do extremo. As agentes especiais, quando ativos no ambiente de trabalho, reduzem a aposentadoria de todos os brasileiros para 25 anos de contribuição sem fator previdenciário. Tá? Isso já na regra antiga. Não mudou absolutamente nada para agora. Tá? E as aposentadorias de professor, há uma grande discussão se há ou não há aplicação do fator previdenciário. Com a regra nova, vai nos trazer esse benefício. Para quem se enquadrar, é uma discussão a menos. Os professores vão poder se aposentar desde que preenchidos os requisitos. Tá certo. E quem quiser ter mais acesso a essas suas informações em relação à consultoria, como é que vocês fazem para receber e tirar essas dúvidas dos telespectadores que não tiveram tempo de entrar em contato com a nossa equipe? Até nós temos uma safra de advogados previdenciários na nossa região bastante satisfatória, tá? Até como eu referi, eu sou membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB e lá nós fizemos algumas discussões, trocamos várias ideias e dá para ver que a qualidade do material humano de advogados previdenciários de Maria está muito boa, né? Então, o que eu oriento? Eu sou advogado, né? Trabalho num escritório, mas eu oriento os telespectadores a procurarem os seus escritórios de confiança, procurar os seus advogados especialistas e possam se inteirar, porque cada caso é um caso, cada caso merece atenção, né? E um profissional vai ter a lucidez, né? e a inteligência necessária para poder escolher, para poder direcionar o seu cliente para que aquele benefício seja mais
com o menor tempo possível, né, e que seja mais vantajoso economicamente. E com essa nova fórmula pode aí aumentar o tempo do processo de aposentadoria? Tende a piorar alguma coisa nesse sentido de agilidade do processo, já que a burocracia é bastante grande para conseguir o benefício? Nós já estamos acostumados a enfrentar as burocracias, né? Nós já, quando encaminhamos o processo, nós já encaminhamos com ele praticamente sanado, com ele pronto para análise previdenciária. Mas a tendência é que sempre que há uma mudança, há uma resistência em alguma coisa, há um tempo de adaptação tanto do INSS como da Justiça, né? Mas também é de se louvar, assim. Eu trabalho em outras cidades do estado, eu tenho notícias de outro estado, eu tenho outros contatos através também de sites de consultoria previdenciária, e nós, por mais que não é possível que se erga as mãos para o céu e agradeça, mas nós estamos bem aparelhados, tanto o INSS local como a Justiça Federal local, que são os dois membros mais importantes do direito previdenciário da região. Nós podemos dizer que estamos bem servidos, tá? Nós temos bons funcionários do INSS, nós temos um processo não muito lento, né? Nós temos uma certa agilidade no INSS local, e eu aproveito a oportunidade aqui, também em nome dos advogados locais, né, de agradecer também a atenção e o carinho que nos atendem, tanto no INSS como na Justiça, né? Eu estou falando assim, em comparação a outros locais, estamos bem aparelhados e torcemos que o pessoal, os colaboradores locais, tanto do INSS como da Justiça, permaneçam com a mesma intensidade e com a mesma agilidade nos processos locais. Tá certo. É bom reconhecer também quem faz um bom trabalho. Exato. Para encerrar, o que eu te pergunto é, tu como especialista na área de direito previdenciário, acha que essa fórmula tem algum tipo de benefício ou, na verdade, não foi uma grande iniciativa? Como é que tu vê essa decisão do governo federal de fazer essas mudanças neste período de gestão? Nós vamos aguardar. As mudanças do 85/95 é benéfica, até porque ela é facultativa. Então, eu aplico para o meu cliente que vai sofrer benefício, né? A fórmula 90/100, ela é tão rara a aplicação, e isso eu trabalho cotidianamente e fiz uma releitura nos meus últimos casos, é tão rara a aplicação do 90/100 que ela é quase que risível, posso dizer assim. Fazer um exemplo rápido, uma pessoa que tenha começado a contribuir aos 20 anos, sem ter interrompido nenhum mês de contribuição, aos 60 vai completar, sendo que aos 65 já teria direito à aposentadoria por idade. Então é tão rara a aplicação do 90/100 que a mudança do governo federal ela é quase que chovendo molhado, ela não faz diferença absolutamente nenhuma no contexto, tá? Eles têm as justificativas deles, que eu questiono, aceito, mas não, nem aceito, eu entendo, mas não aceito de nenhuma forma, mas basicamente, porque na regra do 90/100, como na regra do fator previdenciário, se pune quem mais contribuiu, né? Quem trabalhou um pouco menos, que é o caso das aposentadorias por idade, né? Isso é uma diferença de porcentagem no cálculo, mas muito menos gravosa do que o fator previdenciário. Então nós estamos como alvo da punição, como alvo da economia, as pessoas que mais se esforçaram para custear a previdência. Então eu acho um contrassenso sem nenhuma justificativa. Mas no contexto, eu volto a reforçar, o que cada segurado tem que fazer neste momento de transição é buscar um auxílio de qualidade, é buscar alguém de confiança para que realmente tenha condição e lucidez de esclarecer. E como último ponto importante também, as mudanças implantadas pelo governo federal ainda não são definitivas. Elas retornarão ao Congresso, podendo ser derrubadas. E é assim que esperamos, e é assim que devemos ficar atentos também. Vou fazer aqui um adendo político. É nesses votos sobre vetos previdenciários desse porte que devemos ficar atentos aos votos dos nossos deputados eleitos para saber o que devemos fazer ou não fazer nas próximas eleições. Tá certo. E é isso mesmo, a gente tem que ficar aí atentos a essas mudanças e, claro, mesmo após ser vetada novamente, algum outro projeto de lei pode vir a surgir antes de 2022? É possível? É possível. Eu temo mudanças mais gravosas também na aposentadoria por idade. Essa mudança veio na aposentadoria por tempo de contribuição. Eu temo que queiram aumentar também o tempo de contribuição, tempo da carência, para quem vai se aposentar por idade. Mas tá? Aí a gente acompanha e conversa contigo. A gente acompanha. Eu vou aproveitar só o teu espaço para dar uma última orientação.
Muitas pessoas estão nos procurando com contribuições equivocadas. Existem várias modalidades diferentes de contribuição previdenciária. Existe modalidade de 5% de contribuição, existe modalidade de 11% de contribuição e a regra geral, que é mais prática para individuais, 20% de contribuição. Por mais que as pessoas queiram sempre economizar, né, o 5% ela só é possível para uma pequena camada de pessoas. Baixa renda, inscrição no CAD único e donas de casa. Tá? Os 11% para outras modalidades e os 20% para a maioria das modalidades. O que eu oriento também? Não busque só a utilização de um profissional no fim da vida, na véspera da sua aposentadoria. Procure também um auxílio preventivo. Isso pode fazer muita diferença para uma aposentadoria certa, para uma aposentadoria equivocada, baixa ou para uma negativa do benefício previdenciário no momento da aposentadoria. Tá certo, então. Muito obrigada, Átila, por ter participado do Controle Geral desta terça-feira.